Olá, minhas queridas e meus queridos, eu sei que também temos alguns seguidores que são homens, esposos, e nós estamos aqui para mais um episódio do Conexão Podcast. É uma alegria estar aqui com todos vocês. E eu quero te pedir e te lembrar, na verdade, que você, enquanto a gente dá esse bem-vindo aí para você, que você compartilhe esse link para alguém, alguma mãe, alguma amiga, porque hoje nós vamos falar muito sobre a maternidade e eu tenho aqui uma convidada muito especial. Mas eu quero lembrar você de um trecho da Palavra de Deus que tem muito a ver, eu acho que com o que nós vamos falar, o que na verdade eu tenho falado muito, é porque eu acho que nós estamos com esse clamor, eu tenho ouvido esse clamor com mulheres que eu acompanho, aconselho, ouço, famílias também. E está em Salmo 78, versículo 3 e 4, que diz assim: o que nós ouvimos e o que nós aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, nós não encobriremos à próxima geração. Contaremos à vindoura geração os feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele faz maravilhas mesmo em meio a dificuldades. Ele faz maravilhas, Ele faz milagres no meio da dor, no meio de lágrimas, no meio de perdas, da desonra, da derrota, porque Ele é imutável. O que nos abala a nós aqui na terra, e são muitas coisas que nos abalam, não abala o Senhor, porque Ele está num trono eterno e inabalável. E é nesse Deus que nós estamos firmadas, é nesse Deus que a nossa casa precisa estar firmada, é nesse Deus que a educação dos nossos filhos precisa estar firmada. E é isso que fala esse salmo, que nós precisamos contar, falar para eles do que Deus fez, de quem Ele é, do que Ele faz, porque Ele é bom. Ele é bom o tempo todo. Enfim, eu quero deixar essa reflexão com você e nós vamos logo entrar para esse bate-papo, para essa mesa. Eu falo que essa mesa, eu trago aqui amigas do meu coração, pessoas que eu respeito muito, pessoas que me ensinam mesmo sem falar, me ensinam com lágrimas. E esse é o caso aqui hoje, tá? Mas ela também me ensina com o sorriso e com a alegria que ela carrega. É uma coisa linda demais. Eu vou deixar que ela se apresente. Bárbara Calembo, eu amo você. Eu admiro tanto você. E para mim é uma alegria ter você aqui, de verdade. Não é porque a gente tá de frente à câmera, não. Você sabe disso. Amém, glória a Deus por isso. Gente, como introdução dessa, né, tão maravilhosa. Mas, assim, para mim é um privilégio ser lembrada por você, poder compartilhar, né, de momentos especiais ao seu lado e poder dividir um pouco, né, do que Deus tem feito na nossa história, na nossa casa, na nossa família, com esse assunto tão maravilhoso, né, que é a criação de filhos, que é o nosso mundo azul, tão precioso para nós. E glória a Deus por isso, pela sua vida, por ter sido canal, né, ferramenta do céu para ensinar tantas mulheres os marcos que Deus nos deixou, né? E a gente não pode deixar esses marcos. É verdade. Nunca, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o mundo azul. O que é o mundo azul? Eu sou mãe de menino, ela também. Eu vejo, assim, tanta urgência para a gente preparar esses homens, esses meninos. A gente estava conversando hoje um pouquinho hoje de manhã, alinhando algumas coisas e quando você trouxe isso, eu falei, é isso. É uma preocupação que eu tenho e eu sei que você tem, não que mãe de menina não tem essa urgência também, mas é uma outra urgência, né? Como nós não tivemos meninas, nós nem podemos falar muito sobre isso por experiência, porque a gente não teve. Mas menino, sim. Então a gente vai falar aqui até de algumas idades, né? Porque você tem a idade dos seus hoje, eu tenho a dos meus, embora eles sejam adultos, eu ainda sou uma mãe que enfrenta desafios,
né? Sim. E, enfim, como é que é essa? Eu sou apaixonada pelo mundo azul, e você? Nossa, muito. Glória a Deus por esse mundo azul, né? É. Eu creio que eu não poderia executar uma tarefa tão difícil e maravilhosa ao mesmo tempo, É. como a maternidade, né? Porque é o que a gente costuma dizer, que a gente não está criando crianças, estamos criando homens. E homens para a glória de Deus. Uhum, O que torna a missão maravilhosa, porém cheia de desafios, né? Porque a gente não quer fazer de qualquer jeito, a gente quer fazer com excelência. E nesse caminho de excelência há muitos percalços que a gente precisa vencer no Senhor, né? Hoje eu tenho o Davi com 11 anos, o Gustavo com 14. 14! 14! Com 1,72. Meu Deus! 1,72 já. Um rapazinho, Gracinha. graças a Deus. Lindos. E é um desafio muito bom. Eles nos ensinam muito, né? Sim, com certeza. Mas sabe o que eu acho lindo, assim, pra gente que é mãe de menino? O pai, geralmente, a filha olha muito para o pai, né? Isso. Eu não estudei, não sei falar exatamente sobre isso, mas isso acontece. Uhum. E o filho, ele olha muito para a mãe, ele se apega muito com a mãe, né? Uhum. E eu fico pensando assim, quando os meus eram pequenos, eu ficava pensando assim, eles precisam ver em mim uma esposa que eles possam sonhar em ter uma. Não sou Isso. perfeita, tô longe, errei muito com eles, mas naquilo que me cabia, e eu orava muito por isso, e dependia do Senhor para isso, Uhum. eu tentava ser, né, uma mãe carinhosa, atenciosa, mas também uma esposa. Uhum. Eles viram em mim vários momentos, e até hoje vem, de carinho com meu esposo, do respeito que nós, né, temos um com o outro, o dia a dia, as conversas normais mesmo. E eu sempre ficava pensando assim, eu preciso preparar esses meninos para entregá-los para as esposas deles. Isso. Assim, eu preciso cuidar disso. Uhum. Eu preciso construir um caráter idôneo, né? Que eles sejam meninos que ajudem em casa como o meu esposo me ajuda. Enfim, eu sempre tive essa preocupação. E eu vejo a minha mãe fala do meu irmão mais novo, ela falou assim, ele demorou um pouco mais a casar. E aí ela disse assim, que um dia ele disse para ela que estava procurando uma esposa que se parecesse com ela, né? Nossa, uau. E eu vivo isso hoje porque a minha nora aqui é casada mesmo. A outra é nora, mas não casou ainda. Aham. Mas aqui é casada, ela tem uma similaridade comigo absurda. Eu falo, caramba, ela me puxou muito. Eu falo, Caio, ela me puxou demais. E a gente acaba brincando com isso. Mas eu percebo nela até o desajeito. Ela é um pouco desajeitada, eu também sou. Ela é super Uhum. esquecida, eu também sou. Mas outras coisas também que chamaram a atenção nele, que eu acho que às vezes até inconscientemente, né? Isso, Sim, pode ser que sim. você que está estudando mais sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre isso, é muito sério, né? São padrões que a gente constrói dentro de nós, né? Então, esses padrões é o que a gente busca. A gente cresce tendo figuras para a gente poder se espelhar ou para poder rejeitar, né? Porque na falta de um exemplo, a gente vai pelo caminho da rejeição. Então, é aquele vazio por não saber o que eu estou buscando. Uhum. A gente sabe que a gente não tem um padrão para ser seguido, um padrão para ser talvez repetido. E aí é onde se torna difícil, porque você não sabe exatamente o que você está buscando. Então, para quem não sabe onde vai, qualquer lugar parece ideal. Por isso que muitas vezes a gente encontra pessoas que erraram muito nas suas escolhas, né? Porque não tiveram uma boa base. O fundamento é tudo, né? A gente poder ter um bom fundamento, né? Criar os nossos filhos dentro de uma base sólida, com padrões estabelecidos, com ideais estabelecidos, né? Isso faz toda a diferença. E quando nós conseguimos ter essa boa base na nossa família, essa é uma segurança que nós temos de que os nossos filhos vão saber o que eles estão buscando na vida. E o relacionamento é uma dessas coisas, né?
quando nós conseguimos ser exemplo para os nossos filhos, eles vão criar em nós esses padrões que eles buscam. E a função da família é essa, né? Estabelecer dentro do lar as funções que os nossos filhos vão ocupar. Então, um termômetro mesmo para a gente saber se está indo bem é perguntar para a criança, né? Você deseja se casar? Exatamente. Se o casamento dos pais não é bom, será que os filhos vão querer se casar? Né? Então, essa pergunta já gerou muito riso lá em casa, porque o Davi, né? O Davi sempre foi mais espoletinha. E ele falava assim, mamãe, eu quero me casar e eu vou ter 19 filhos. Aí a gente, 19, né? Então é muito bom ter filhos, né, pra eles. E certa vez a gente tava num local, lanchando, e aí a gente não foi impossível não escutar a conversa da família ao lado, e o filho falava assim, Deus me livre, a criança de 8 anos, 9 mais ou menos. Deus me livre de casar, Deus me livre de casamento, eu não quero isso, mulher só fica pedindo dinheiro. Então a gente viu assim, aquela exposição de como é o dia a dia no lar dessa família, né? Os desajustes, a gente pôde só de ouvir ali saber que não é um ambiente legal. Porque quando o ambiente não é bom, nossos filhos não vão querer, né? Por exemplo, se a gente chega em casa dizendo que o trabalhar é ruim, que trabalhar é cansativo, que trabalhar é chato, nós estamos criando um padrão de pensamento para eles. Se a gente fala que casamento é algo ruim, que a mulher só pensa em gastar, se a gente expõe, né, as nossas dificuldades, não de esconder, mas de fazer com que eles participem de uma forma que gera desgaste emocional para eles, isso acaba levando com que eles pensem, né, que não é bom ter uma família. E como é que a gente pode? Eu acho que esse é o desafio, né? Porque toda mãe quer acertar. Todo pai quer acertar. É verdade. Eles, quando têm os filhos, eles amam os filhos. Às vezes, não têm sabedoria para lidar. Vieram de um passado difícil. Sim. E por isso é tão importante que a gente cuide dos nossos filhos hoje, para garantir para eles que o passado deles não vai ser um passado de dor, não vai ser um passado que desvirtue, né, um caminho que o Senhor está propondo. Como que a gente faz na prática, no dia a dia, assim? A princípio, Marcinha, não basta querer acertar. Só a vontade não vai fazer nada. A gente tem que ter ações assertivas, né? Então, é buscar identificar onde estão os erros e trabalhar para que eles sejam modificados. Porque tem um ditado que diz assim, que de boa intenção o inferno tá cheio, né? E a gente tem boas intenções para os nossos filhos. A melhor intenção, inclusive, né? Verdade. Mas no dia a dia, isso quer dizer que só a intenção não vai funcionar e que eu preciso, muitas vezes, sofrer o dano, muitas vezes deixar de fazer aquilo que eu gostaria de fazer para fazer o que eu preciso fazer. Não pensar em nós e pensar no outro, sair da zona de conforto de, às vezes, você tá querendo, né, ficar à toa, sozinho um pouco, pensando, porque isso também é bom para nós, né? A gente precisa desse momento. Mas de você sair desse lugar, desse conforto e confrontar um filho, né? Às vezes depois de um dia exaustivo de trabalho, eu vejo muitos pais deixando passar oportunidade de ensino, né? Porque ensinar dá trabalho, treinar um filho é trabalhoso. Então, infelizmente, nós temos um prazo curto para poder fazer isso, né? A criança aprende muito na primeira infância, ali até os 5, 6 anos, né? Ela vai aprendendo cada vez menos com o passar do tempo. E o tempo que nós temos, né? Vamos pôr aí que com 18 anos esse ser humano já tem que estar, né? Pelo menos 90% formado, né? Assim, em termos de caráter, de moral. Então, nós temos esse tempo. 18 anos, até completar uns 18 anos mais ou menos. E o que a gente perde de tempo durante esses 18 anos é fora do comum. A gente vive uma corrida contra o tempo, né? Então, hoje mesmo eu olho para o Gustavo com 14, eu sei que eu só tenho mais 4. E nesses 4, eu tenho que fazer o suficiente para ele conseguir ser alguém que seja relevante no mundo, que faça diferença por onde ele vai, né? Então, assim, a primeira coisa que eu penso, né, é que como a gente quer acertar, nós precisamos ter essas atitudes assertivas. Às vezes é necessário parar e pensar para onde a gente está indo, né? Para onde é que eu estou focando? O que eu estou fazendo com o meu dia, né? E pensar cada detalhe do dia, da rotina, se está aproveitando de fato o dia a dia ou se está só
sobrevivendo. Que às vezes a gente só sobrevive, né? A gente não consegue ter uma vida de fato assim relevante para os nossos filhos. Bom, você falou de uma coisa aí que não é só conversa, não é só um discurso bonito, porque você já tinha me falado isso há muitos anos atrás. E por mais que eu conheço você e a sua história, talvez você não conheça a história da Bárbara. E vou explicar o que é que ela falou e por que eu me lembrei disso nessa fala dela. Mas eu quero que ela, se puder, Sim. contar, né? Fala sobre o João Pedro, vamos conversar sobre o João Pedro, porque Vamos. o que você disse agora, eu já ouvi de você há muitos anos atrás, no momento da sua maior dor. E aí você falou assim, aqui agora, a gente não pode perder a oportunidade de edificar, né? Isso. Uma criança, o caráter dela. E às vezes a gente tá cansada, a gente tá sem paciência, porque educar dá trabalho. A gente tem vários motivos que a gente pode falar, não, hoje eu não tô afim, deixa ele. E aí você perde uma grande oportunidade de fazer para o seu filho aquilo que eu acho que o céu espera que a gente faça, tá? E você fez isso. Eu queria que você falasse um pouco de tudo que aconteceu com você há 5 anos e meio atrás, mais ou menos, né? Isso, exatamente. Eu sou boa de data, eu nunca vou me esquecer. Então, eu sou mãe de 3 filhos, né? Embora eu tenha falado só do Gustavo e do Davi, mas há 5 anos e meio, o João Pedro foi assassinado, né? Com 13 anos. E isso foi algo assim, sem palavras, né? Para dizer o que é ver um filho morto. Mas ver um filho morto me trouxe alguns questionamentos, algumas revelações que antes, né, eu não fazia ideia. E uma delas é a questão da finitude do tempo. Porque como mães, como mulheres, a gente pensa que tudo vai durar para sempre. E não é assim. Infelizmente, não é assim. E essa finitude me trouxe um senso de urgência, sabe? Porque João Pedro era um filho o primogênito, né, de 3 filhos. Um menino criado assim dentro de casa, na igreja, né, na escola, igreja. Nós praticamente tivemos ele quando a gente já estava, né, no evangelho, já éramos convertidos. Então, todo o nosso trabalho como pais, né, meu e do meu esposo, foi com embasamento bíblico. E a gente tentava fazer o melhor, porque nós não viemos de uma família cristã evangélica, então a gente não sabia muito bem o que era ser pais à maneira de Deus. A gente precisou aprender como era criar um filho com moral cristã, né, nos padrões que o Senhor desejava. E ao mesmo tempo nós também estávamos aprendendo a ser uma família cristã, a ser pais cristãos, né? E algo sobre isso também que eu queria falar, Marcinha, porque assim, nós temos um antes e depois na nossa família. Não só da morte do João Pedro, mas da nossa conversão. Porque quando parece, a gente começou a perceber que quando a família cresce no evangelho, parece que não existe um antes e depois, né? Porque já estava Sim. ali. Mas para nós não, porque nós havíamos vivido coisas que não tinha como a gente continuar depois de uma experiência de conversão. Então a gente precisou aprender como era viver. E assim, o filho mais velho, ele ensina a gente a ser mãe. Porque é tudo novo, é tudo a primeira vez, né? Então, com o João Pedro, a gente aprendeu errando mais, né? Porque a gente erra mais com o primeiro. Mas, assim, foi uma experiência muito única. Porque nós tivemos 3 anos, 3 meses e alguns poucos dias para poder fazer o melhor que a gente conseguia fazer. Com muitas limitações, até porque foi muito pouco tempo para nós, né? Foram 13 anos. 13 anos. E assim, nossa, foi uma experiência que se eu tivesse que passar por tudo novamente, eu passaria por tudo novamente. Só para poder vê-lo de novo.
Eu me lembro como hoje. Alguém me mandou a foto. Eu já conheci a Bárbara há alguns anos. E o Léo, que tá aqui no estúdio. E os meninos pequenininhos. E eu me lembro na hora do almoço, alguém mandou uma foto. E eu vi a notícia, né? Eu tava na minha mãe. Não vou me esquecer disso. E eu fiquei muito chocada, muito chocada. Naquele dia tinha uma conferência de mulheres que a Bárbara estava à frente. Isso. Eu fui na conferência e depois fui pro velório. Bárbara, eu não sei se você vai se lembrar. Mas eu cheguei lá no velório e o caixão não tinha chegado ainda. E eu fiquei de frente pra você. Eu não conseguia sair de lá. Era de madrugada, 1h da manhã. Eu não conseguia falar nada. Eu não conseguia me mover. Eu só te olhava. Eu sei que você viu um monte de gente e talvez não tenha visto ninguém, né? Mas eu ficava pensando assim, e se fosse eu? E de lá pra cá, você e o Léo, o testemunho de vocês valida e confirma isso que você falou, de não perder essa oportunidade, porque eu lembro que o Léo, ele tá aqui no mesmo dia, ou no dia depois, né? Ele falou que perdoava o assassino do João Pedro. Na mesma tarde. Na mesma tarde. A gente, às vezes, não quer perdoar porque a gente tá chateadinha. A gente não quer educar um filho e falar do amor de Deus porque a gente não tá legal naquele dia. E a vida de vocês é a mensagem que vocês carregam. A vida de vocês é a mensagem de vocês. E aí eu lembro que um dia, alguns meses depois, eu fui tomar café na sua casa com uma outra amiga e você falou sobre o perdão, que você ensinou porque os meninos eram pequenos, eles não entendiam, eles tinham perdido o irmão mais velho. E qual era o nosso papel, né? O seu papel, falar sobre o perdão. Eu não esqueço disso. A gente às vezes quer viver só o lado fácil das coisas, só o lado fácil do cristianismo, só o lado das vitórias, das bênçãos que vêm. E eu aprendi que não é assim, né? A gente teve uma oportunidade de ministrar sobre o perdão na vida do Gustavo e do Davi. Nessa situação, eles reuniram com a gente, falou assim, que história é essa, mãe e pai, né? Nosso irmão morre, alguém mata ele, né? Porque não é só uma morte, ele foi assassinado, né? Então isso criou um peso muito maior, né? Não é tão simples, não é tão simples. Qual era a idade deles na época? O Gustavo tinha 9 anos e o Davi tinha 6. 9 e 6. Isso. Então, a gente teve a oportunidade de falar para eles o que é o perdão que Deus nos deu. E que o que eu estava fazendo era só uma pequena parte do que Jesus fez por nós. Então, assim, eu corro da hipocrisia. Porque como que eu vou falar de Jesus para alguém se os meus filhos não veem em mim esse exemplo, né? E o perdão, ele não é algo assim que eu escolho ou não dar, né? Se eu escolher não dar, se houvesse essa oportunidade, então eu jogaria fora tudo que Jesus fez. A gente precisa ter a preocupação do exemplo que a gente dá em tudo para os nossos filhos. Então, assim, eu já lidei com muitas situações difíceis a esse respeito e a respeito de outras coisas também. Mas eu opto pelo perdão, sabe? Essa foi a opção que a nossa família fez. E que ela tem feito desde então, e não foi só uma vez que a gente precisou perdoar as mesmas pessoas nessa situação.
Porque à medida que as notícias vinham, à medida que as dificuldades apareciam, o dia que o menino que matou ele foi solto, por exemplo, aquilo doeu em nós. Porque, poxa, foram 2 anos e 7 meses, né? Pra gente é muito pouco. Tava tão latente ainda tudo que tinha acontecido. E a gente precisava voltar de novo para aquele lugar, né? Pensar a respeito e colocar as coisas no seu devido lugar. E uma frase, assim, um versículo que me acompanha desde então. Ele diz assim que a ira do homem não produz justiça de Deus. Então, todas as vezes que meu coração se entristecia a respeito de algo, eu me lembrava disso. E olha, Marcia, a gente tem visto justiça de Deus em tantos aspectos. Glória a Deus. Que assim, eu sei que é só Deus, sabe? Que poderia realizar certas coisas nas nossas vidas, a gente não teria condições. Inclusive, assim, o momento desse perdão, eu sei que o Espírito Santo ministrou isso em nós. Porque de nós não poderia ter nada de bom. Não é um mérito nosso, algo que a gente que mereceu fazer. Não, nada disso. Eu tenho noção do quanto o ser humano é miserável, eu me ponho na mesma categoria. O que aconteceu de diferente é que a gente se rendeu ao Senhor. A gente permitiu Ele entrar na nossa história. Porque assim, muitas vezes eu vejo as pessoas vivendo coisas até banais e desistindo de Deus. Porque Deus precisa servi-las, porque Deus precisa fazer a vontade delas. E será que Ele precisa? Quem somos nós? Ai de nós, não fosse o Senhor. Então, assim, o preço do João Pedro é muito alto para nós. O preço de não tê-lo, o preço de saber que a gente não pode abraçá-lo, ouvir a voz, ter a companhia. Todos os dias isso dói. Mas doeria mais se eu tivesse sem o Senhor. Porque existe algo assim diferente nas dificuldades da vida. E essa diferença é viver com Deus ou viver sem Deus. Porque, de alguma forma, nós vamos passar o que tiver que passar. Mas vai ser com Deus ou sem Deus. E viver com Deus é melhor. Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, Exatamente. né? E às vezes as pessoas associam a vida com Deus a uma vida de triunfo, de glória, de honras. E eu me lembro também de você falar, e do Léo também, que naqueles dias ele às vezes precisava pegar você e colocar no carro. Isso. E andar com você de madrugada. Foi. E você era uma serva de Deus. Exatamente. Naquela noite, gente, na noite que o filho dela foi assassinado, no dia. Ela tinha uma grande conferência de mulheres que ela estava à frente. E às vezes a gente acha e sobe no tamborete e fala, eu mereço ser feliz, mas eu estou fazendo a tua obra. É como se a gente barganhasse com Deus e estivesse fazendo um grande favor para o Senhor, de fazer algo para Ele. Sendo que, ao contrário, o privilégio de servi-lo é nosso. Mas isso tem implicações quando a gente tem esse entendimento, né, de quem Ele é em nós. A gente chora, porque viver com Deus não tira de nós as lágrimas. Tanto não tira que ela ainda chora. Sim. E quem tá perto dela também chora. Chora. Não tem, é impossível. Eu falo que sentar com você, Bárbara, é difícil demais. É uma delícia, mas é porque não é que é difícil pra mim, porque você me constrange. Não, é porque eu fico acabada, eu fico arrasada, porque eu penso a minha vida é tão boa. E às vezes eu deixo de fazer coisas, às vezes eu quero murmurar por uma coisinha. Então, assim, a lição de vocês, a lição de vida, de família, é muito lindo. E eu lembro desse momento que os meninos perguntaram isso, e que você começou a falar. Sim. Gente, eu tô até com o nariz entupido, mas é assim mesmo, tá? Vou falar igual. Eu lembro de você falar, como é que foi esse momento de você... Porque foi o início de um processo, né? O perdão é um processo, Sim. né? Vocês conseguiram conversar, eu sei que talvez tenha demorado,
Você acha que eles perdoaram? Como é que é isso hoje? Como é que tem sido isso? A gente não impôs o perdão para os meninos, né? Porque assim, eu acredito que a gente não deve impor algo nesse sentido. A gente precisa ensinar, orientar como isso deve ser e permitir que o Senhor haja nesse aspecto. Eu não vou dizer que tá tudo resolvido para eles. Eu até acredito que passando o tempo, eles amadurecendo, esses assuntos vão voltar. Mas a gente não senta mais para perguntar algo a respeito do perdão. Porque assim, Marcinha, eu acredito que às vezes a gente fica mexendo em coisa que não precisava mexer. E criança, filho, adolescente, a gente precisa lidar com o tanto de verdade que eles precisam lidar no momento. Uau, é isso. Então, esse assunto é um assunto muito, muito, muito difícil para eles, né? Então, assim, eu creio que quando eles chegarem na vida adulta, eles vão precisar mexer a respeito, conversar a respeito. Quando a gente vai conversar sobre algo, né? A gente fala sobre as tristezas da morte do João Pedro, não sobre o ódio em que ele morreu. Não existe esse assunto entre nós. Nunca existe. Nem entre eu e o Léo, não existe. Uma vez perdoado, a gente guardou no nosso coração. Então, assim, quando acontece algo, aquilo a gente resolve e acabou o assunto, sabe? Porque se a gente ficar remexendo, né? E pensando, nossa, mas isso, mas aquilo, será, né? Não. Tem coisas que só Deus pode resolver dentro de nós. O nosso passo estamos perdoados, né? Está resolvido dentro de nós. A cura vem do Senhor. E nós somos curados dia após dia. Dia após dia. É claro que eu não sou exatamente a mesma pessoa. Às vezes eu me pego assim, eu olho uma foto, eu percebo que o meu olhar não é igual. Né, é mais triste do que antes, mas ainda assim eu sou uma pessoa feliz, né? Eu falo assim que Deus me criou feliz, então eu sei brincar, eu sei sorrir, eu sei divertir, e foi uma das coisas que Deus também falou a respeito comigo, porque Ele falou para mim que o Gustavo e o Davi também são motivos de alegria para mim. Então, assim como eu era a mãe feliz do João Pedro, eu também sou feliz pro Gustavo e pro Davi. Eu tento ser, assim, o mais divertido possível. Nós damos gargalhadas. A gente tem, assim, um nível de carinho e de respeito muito grande. Eles têm as travessuras deles, a gente precisa dos nossos momentos de correção, mas eu aproveito a maternidade com os meus filhos, graças a Deus, sabe, eu sei o amor deles por mim e eles, né, também por mim, eu por eles e eles por mim, então assim, a gente aproveita os nossos momentos, sabe, e isso me abastece também de amor, eu recebo cura a respeito deles, né? À medida que o Gustavo também vai crescendo, para mim foi dolorido ver passar ele passando pelos 13 anos. Imagina. E assim, incrivelmente que nos 13 anos ele teve um problema de saúde, eu acho que até compartilhei com você. Sim. E o Gustavo ficou, assim, cerca de 60 dias passando muito mal e a gente não descobriu o que que ele era, o que que ele tinha. E assim, foi um período muito difícil, muita oração. Do mesmo jeito que veio e foi embora, sabe? O Senhor curou o Gustavo. E assim, à medida que ele ia crescendo com os 13 anos, eu ia vendo aquilo que eu não vivi com o João Pedro. Então, vivi a alegria do Gustavo viver as coisas novas, as experiências novas, né? Entrando mais assim, adentro da adolescência. E a tristeza de não ter vivido com o João Pedro. Então, assim, acaba que isso é muito difícil para nós, né? Porque a gente acompanha com alegria o crescimento deles e a tristeza de não ter o João Pedro. E assim, a gente tem os recursos nossos em Deus para poder viver isso, sabe? E um deles é a confiança de que, por mais que eu ame o João Pedro, e eu creio que dia após dia esse amor, ele cresce ainda. O Senhor ainda ama mais do que nós, e com amor perfeito. Então eu sei que assim, eu não tenho ressentimento em relação a Deus, em relação a nada. Porque eu sei que, sobretudo, ele sabia que eu precisaria de mais dele. Então eu me sinto cuidada pelo Senhor.
eu me sinto carregada, eu me sinto, assim, totalmente cuidada por todos esses anos, né? Por todos esses 5 anos e meio. E sei que até a glória, até a volta de Jesus, Ele vai cuidar de mim nessa situação e todas as outras. É isso. Você falou uma coisa tão linda que eu acho que a gente precisa ter como uma grande lição desse podcast. Sobre o perdão, né? Vocês não tocam nesse assunto, não ficam cutucando, né? Uhum. Mas vocês estão prontos para o que eles quiserem falar. Sim. E eu acho que nós temos vivido um tempo de muita distração e às vezes até a dor pode nos distrair, Sim. né? De não estar percebendo os nossos filhos. Uhum. E você traz essa grande lição aí sobre isso que você falou, porque eu sei que vocês são assim, né? Tá, eles estão bem, a gente não fica falando, mas ao primeiro sinal que houver, vocês estão do lado. Sim. Vocês estão prontos para ouvir, prontos para orientar, porque às vezes, aí a gente falando de modo geral, adolescentes, eles têm os conflitos, são instáveis emocionalmente, faz parte da idade, assim, uns mais, outros menos. E o que a gente precisa é estar ali. Porque muitos desses conflitos, às vezes, vêm de fora, vêm da escola, vêm de coisas que eles criam, né, dentro da mente e tal. É importante que a gente esteja atento a eles. Uhum. A gente precisa se atentar mais aos nossos filhos. Sim. Concorda? Nossa. Agora, assim, saindo um pouco do que aconteceu com você, mas eu sei que você tem atendido famílias, crianças, e você estuda para isso. Como é que tá essa questão, essa relação? Pai, mãe, filhos. Ai, que tristeza, né? Porque, assim, as demandas sempre vão existir. O trabalho, desde sempre, é trabalhoso. Mas quando a gente tem filhos, essa é a nossa prioridade. O nosso casamento e os nossos filhos, a nossa família, né? Primeiramente o casamento, porque se o casamento não for bom, fica mais difícil, né? E em segundo lugar, é nós termos esse olhar atento com os nossos filhos, conhecer os nossos filhos. Teve uma situação, assim, bem clara para o meu bem e eu. Nós fomos dar uma palavra, era bem assim, mais... Como é que eu vou dizer? Não tinha tanta formalidade. E nós fizemos uma dinâmica, entregamos folhas para todas as famílias, para pai, mãe. E aí a gente começou a perguntar algumas coisas. Numa igreja? Foi numa palestra, né, para pais. E aí nem sempre a gente vai só em igreja, né? Às vezes é na escola, né? Reunião de pais e tal. E aí a gente começou, escreve aí no papel, marido, qual que é a comida preferida, o prato preferido dos seus filhos. Aí escrevia. Escreve esposa também. Melhor amigo. Aí o pai escrevia, a mãe escrevia. E fomos fazendo perguntas. Aí no final, eu falei, agora vê aí os dois, vê se tá mais próximo, né? Se vocês acertaram as respostas. E aí aquela confusão, né? A gente percebia que assim, um respondia X e o outro Y. Então assim, um dos dois, não importa qual dos dois, estava completamente fora da realidade. Então, se você não sabe o básico sobre os seus filhos, quem dirá as coisas profundas? E a gente só consegue conhecer alguém profundamente se a gente, pelo menos, tiver a capacidade, né, de se envolver. Então, o interesse. Então, a gente vê que, claro, as distrações são um dos motivos, mas também o interesse. Porque, assim, Marcinha, conviver, né, em família não é simples, né? São pessoas todas diferentes, cada um com suas demandas, né? Mas a gente precisa ter aquele tempo de envolvimento, parar um olhar para o outro, se interessar pela história do outro, pelo dia que teve, né? Lá em casa nós temos, assim, recursos simples, por exemplo, um grupo da família. Então, mamãe, hoje tinha que ter feito tal coisa. Não tá no grupo, não. Né? Porque para nos ajudar
a programar a vida, o dia, para ficar simples. Então, assim, fica registrado ali. Isso, está registrado, ó, na segunda-feira precisa de R$15 em dinheiro para levar, hoje mesmo foi esse dia, para levar lá para o exame da escola com o médico para saber se pode fazer educação física. Então eu falei, olha, não tá no grupo, não tem o dinheiro em papel aqui agora, né? Pode pagar no Pix? Aí a gente vai avisar. Então, assim, são coisas simples, mas que a gente consegue ter um envolvimento, né? Chega da escola, tá com a carinha diferente, só quem faz parte do dia a dia consegue identificar. O cheiro do filho, né? Tem menino que começa a usar droga, os pais não sabem. Vai descobrir lá no colégio. Ué, por que foi no colégio que descobriu? Né? Você não viu ele diferente, né? Tem histórias de menino adolescente de 14, 15 anos que tá passando a noite jogando. E o pai nem ninguém nem percebe, né? Por que não tá percebendo? Acabou o relacionamento. E aí quando acaba, isso não acaba na adolescência, isso acaba lá na infância, né? Essa frase não é minha, não lembro de quem, mas fala que a adolescência esqueci, semeadura. E é isso mesmo, meu bem tá me ajudando aqui. E a adolescência é colheita. Então, se a gente não semeou bem na infância, não adianta esperar que o que vai colher na adolescência vai ser algo muito bom, né? Pode acontecer um milagre aí, né? Não é só a gravidade que é implacável. Não. A lei da semeadura é implacável. Também. E a gente vê isso em diferentes famílias, de diferentes contextos, níveis sociais. Não tem diferença mais, sabe? Infelizmente, parece que o povo tá assim, encantado. O encantamento está acontecendo, sabe? Hoje em dia, o que o inimigo tem feito nas famílias não é assim, coisas grandes, não. São pequenos encantamentos, sabe? Pequenos enganos que têm feito com que as famílias percam o tempo delas, sobretudo o tempo. Estão usando o tempo para tudo, menos para o que importa. Para o que importa. Para aquilo que Deus valoriza. Isso. E assim, isso, por exemplo, a questão da profissão. Que a profissão é um dos papéis, uma das funções, né, que os nossos filhos vão ter na vida, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande, não precisa ser um médico famoso, né? E aí, assim, os pais fazem de tudo, né, para escola, o melhor curso de inglês, o melhor tudo. Mas ele também tem outras funções, né, que ele vai, outros lugares que ele vai ter a sua necessidade. Então ele vai ser, por exemplo, um marido, ele vai ser um vizinho, ele vai ser pai, ele vai ser amigo, né? Ele não vai ser só o médico, o advogado, ou o juiz, ou promotor. Então, se a gente faz só, toda a nossa influência passa a ser só para que ele seja um bom funcionário, ou empresário, ou sei lá o que seja, nós estamos deixando todas as outras de maneira negativa. E aí é onde vem a grande dificuldade, porque hoje a maior tristeza que a gente tem vivido aí no mundo nas profissões, né, é a dificuldade de ter as emoções, né, a inteligência emocional. Então nós temos pessoas muito inteligentes, porém com uma dificuldade muito grande emocionalmente, né? E isso é algo que nós, mães, temos uma grande responsabilidade. Tem uma amiga que ela diz assim que todo Kiko tem sua dona Florinda. E é assim, Marcinha, as mulheres reclamam do marido, que o marido isso, que o marido, né, não faz o que deve, que o marido é cheio de defeito, mas na hora dessa mulher criar o homem, ela não cria para que ele seja um bom marido. Então, assim, é algo que é completamente fora de cogitação na nossa família. Segura esse gancho aí, Vamos que a gente vai entrar agora num assunto muito sério. Mas antes disso, falando da questão
da inteligência emocional, da questão comportamental, né? Que é sério. Você bem disse, às vezes tem um médico que na profissão dele ele arrebenta. Mas às vezes não suporta a pressão. Isso. Às vezes no trânsito descontrolado. Aí eu até peguei meu livro aqui, gente, assim ao vivo, né? Porque no capítulo 29 eu falo um pouquinho sobre isso. Então eu vou só finalizar porque, olha só. E aí entra a questão dos limites, da disciplina, porque começa lá na semeadura, na infância. Isso, exatamente. Né? Não adianta você querer consertar um filho adulto com a mesma força que você tinha que ter quando... Não, bem mais difícil. Bem mais difícil. Aí, olha só, esse capítulo que eu falo fala de Provérbios sobre a disciplina. De Provérbios 29, 17, diz assim: discipline seu filho e este lhe dará paz. Ele lhe trará grande alegria à sua alma. O filho disciplinado enche a gente de alegria, mas é muita. E aí eu digo aqui assim: dessa forma, os limites são estabelecidos e as crianças poderão aprender a lidar com as críticas, admitir os erros e suportar pressões. Filhos que foram disciplinados corretamente. Quem que a gente disciplina? A gente não disciplina adulto, a gente disciplina criança. Isso. Filhos que foram disciplinados corretamente por seus pais costumam ser responsáveis, seguros e maduros, que é onde a gente vai entrar agora. Além de, segundo especialistas, eles desempenham altos índices de competência psicológica, baixos padrões de disfunções sociais e comportamentais. Então, não tema dizer não para o seu filho. Não tema em corrigi-lo. Agora, é uma correção alinhada com a palavra, uma correção com amor, uma correção com firmeza, porque a mulher de Provérbios, eu falo aqui, Provérbios 31 diz que ela ensina com amor. Isso. Mas ensinar com amor não é ser permissiva. Não mesmo. Você tem que ser firme. E aí, trazendo para nós, mãe de menino. Gente, minha voz, meu nariz não desentope de tanto que eu chorei aqui. Não digo claro, obviamente que não, mas tem crescido muito o número de homens fracos. Sim. E aí? Do mesmo jeito, né, que cresceu o número de mulheres muito empoderadas, né? Muito empoderadas, O que está acontecendo? Como é que a gente pode corrigir isso, né? Quem tem aí é mãe de menino, criança. Sim. Qual que é a nossa maior, assim, tarefa como mãe de menino? Porque nós estamos criando, se você é uma mãe que procura, né, fazer o que a palavra de Deus tem para que nós façamos, né? Porque isso aí vai depender das famílias. Sim. O nosso papel é criar sacerdotes. E os sacerdotes têm os seus papéis, assim, de ser o provedor, de ser autoridade, e nós vamos ser, né, submissas, eles vão nos amar. Então, tem uma série de questões que a gente precisa ensinar os nossos filhos a respeito. E nós temos vivido, né, um tempo em que, com essa questão da mulher ter que trabalhar muito, né, eu percebo que as mulheres não estão pensando nessa parte do futuro dos filhos, de criar homens, né? A gente olha para o filho pensando nele como criança. Só que o futuro a gente já está executando agora. O que eles vão ser no futuro a gente já está fazendo agora, né? Sim. Então é onde a gente precisa, até, por exemplo, surgiu uma profissão nova que é o marido de aluguel. Né? O que é o marido de aluguel? É o homem que vai na sua casa, vai trocar uma torneira, um chuveiro, né? Ele vai fazendo pequenos serviços porque o marido já não sabe mais fazer. Então, quando esse marido não sabe fazer, é porque ele não teve o pai que ensinasse, porque essa não é a nossa parte, né? É o pai que vai ensinar. E é interessante que Jesus, quando ele começa a fazer os milagres dele, né, as pessoas começam a perguntar, não é esse o filho do carpinteiro? Então, Jesus
foi considerado, né, foi identificado como filho do carpinteiro. Por quê? Ele tinha contato com a família, contato com José. Então as pessoas sabiam, né? Não é esse o filho da Maria? Não são esses os seus irmãos, né? Então ele era conhecido pela família que ele tinha. E os nossos filhos, eles estão deixando de aprender, né? Eles não têm mais onde buscar esses exemplos de quem vai ensinar a trocar o gás, né? O gás que acabou, né? Para quem não mora em prédio, não tem o gás lá, Aham. né? Então, não sabe como é que O faz. chuveiro que O queima. chuveiro que queima, a O torneira ferro. que estraga, né? Alguma coisa que queima, não sabe nem onde que leva para poder consertar, Aham. né? Às vezes precisa Aham. ligar para alguém, nossa, como é que eu faço para trocar um pneu? Nunca troquei um pneu. Aham. Não importa se ele vai ter o seguro no carro, por Sim. exemplo. Sim. Mas a gente precisa pensar, e se ele não tiver? Porque nós estamos criando os filhos para que eles sejam riquíssimos, mas e se não for exatamente assim, Aham. né? Então, Aham. com isso tudo, com a nossa boa intenção, que é uma intenção até positiva, mas nós estamos tirando a masculinidade dos nossos filhos. E a mulher é muito boa para fazer isso. Porque a mulher vê eles, tadinho do meu filho, né? Até o jeito que a gente carrega o filho é diferente. A mulher pega a criança, né? Ela põe o rostinho aqui, né? E Aham. carrega o homem e vira de frente. Ele mostra pro mundo, né? Porque ele deseja mostrar aquela criança, fazer com que ela conheça o mundo. Então, assim, são detalhes que a gente percebe que já é diferente. E para criar, fazer do menino um homem, a gente precisa até confiar no nosso esposo. Então, esse é um ponto, acho que nevrálgico da situação. Por que que as mães têm essa... Porque a gente ama mesmo. Uhum. Sabe o que Aristóteles falou? Ah, Ele disse que as mães têm certeza que os filhos são mais delas do que dos pais. sim, Por sim. quê? É um amor absurdo, Uhum. gente. Não dá pra comparar o amor de pai e de mãe, mas é diferente. Sim. Então, muitas mães, com essa loucura do amor, acabam, parece que projetando no filho, talvez a falta que um posicionamento que o marido não tem, ou que o Uhum. marido quer ter e ela não permite que tenha, enfim. Sim. Então, na verdade, eu acho que pais e mães que preparam bem os seus filhos são pais e mães que têm esse entendimento de um casamento. O casamento veio primeiro. A gente casou Isso. depois que eles vieram. Uhum. E aí algumas mães estão Perdendo viajando noção. na maionese. Porque esquecem completamente dos maridos. Óbvio, gente, eu tô com a minha nora lá com uma Uhum. criança muito pequena. Dá trabalho. Não tem tempo nem pra Nossa, ela, aham. né? Mas é uma fase. Sim. E eu acho bonitinho que ela sempre fala, eu sempre tento, quando o Benjamin dorme, de pegar e assistir um filme com o Caio, mesmo que eu esteja cansada, mesmo que eu sei que eu vou ter que acordar daqui a pouco. Aham. Mas isso não pode sair da nossa cabeça, porque isso vai atrapalhar a criação e o preparo desse menino, principalmente. Sim. Infelizmente, muita mulher, por não confiar no esposo, achar que ela faz melhor que ele, que ela é melhor do que ele, elas não permitem que eles façam o papel de pai. deles. Que é E diferente. isso é completamente diferente. Eu pego assim, ele pega do outro jeito. É o jeito dele. Deus fez ele Isso. assim. O marido fala, não, deixa chorar um pouquinho, a mulher, não, que é isso, né? A gente fica, nossa, não pode chorar. Quando machuca, eu vi a diferença. Sim. Por exemplo, o Davi, né? Gente, o Davi, ele foi mais custoso. Nossa. Então, assim, o Davi caía, nossa, tadinho do neném da mamãe. O Léo, levanta, Davi, né? Limpa o joelho. E isso é necessário, né? Porque ele não é o neném da mamãe. Uhum. Ele é um rapazinho, ele vai crescer, Uhum. né? Não precisa ser o neném da mamãe. Uhum. E isso surge por quê? Porque a gente, mulher, tem as nossas carências e a gente quer ser amada. E aí, por causa da busca do amor do filho, a gente detona com a parte de permitir que eles cresçam, que eles sejam homens, que eles vivam a vida. A gente só quer ser amada. E às vezes, por querer ser amada, a gente não quer corrigir, a gente não quer enfrentar dificuldade, a gente quer fazer a vontade deles. O homem não é assim. Uhum. Ele é mais racional nesse aspecto, a gente é muito emocional. A gente quer que eles sejam nossos para sempre. Eu olho assim, eu quero
ser a melhor amiga da minha nora. Eu já penso assim, nossa, eu vou tratar muito bem, eu quero, sim, ser a melhor avó possível, né? Eu quero mais é que ele tenha alguém, assim, muito melhor do que eu, que ela seja maravilhosa para ele, mas para isso eu também crio alguém para ser maravilhoso para ela. Uau! Meninas, presta atenção nisso. A gente precisa prepará-los para Isso. entregar para as nossas noras, nós que somos mães de meninos, o melhor esposo. Isso. Olha, aconteceu algo semana passada que eu falei, gente, meu marido fez um excelente trabalho. Que estragou uma caixinha JBL, essas caixinhas de som, né, do Gustavo. E ele desmontou a caixinha e descobriu lá que estava estragado e arrumou lá alguma coisa. E o ventilador também estava sujo, estava precisando dar uma limpada. E aí ele limpou e descobriu que estava com um defeito. E ele arrumou esse defeito e contou pro Léo qual que era o defeito. Olha, o Gustavo tem 14 anos. E aí ela perguntou, como é que você fez? Aí ele colocou um negócio que tinha dado errado, né? Que tirava o óleo. Esqueci lá. Sei lá o que era, porque é coisa de homem, né? Não entendo. Só sei que virou assunto de homem e eu tô vendo lá ele dando dificuldade e lavou o ventilador e montou o ventilador e ficou funcionando depois. Eu falei, gente, nunca que eu ia saber ensinar isso. De jeito nenhum. Só que o interesse do pai de consertar acabou passando pro filho. E assim, isso me dá a sensação de que realmente ele tá no caminho certo. Sabe? Eu consegui ver assim, e aquilo foi tão bom ter vivido isso. Eu falei pro Gustavo, nossa, você tá de parabéns, porque eu vi nele um homem se formando, né? Isso. Não é um menino, não é só um menininho que vai brincar, que vai isso, que vai aquilo. Não, agora ele está formando, né? O adulto dele está sendo formado. Então, assim, a gente precisa permitir que os nossos maridos sejam pais. A gente precisa permitir e assim, incentivar eles terem esses momentos, por exemplo, de lavar um carro. No retiro de adolescentes da nossa igreja, nós tivemos caso, né? Não sou eu que faço. Desculpa. Nós tivemos caso de adolescente que nunca tinha soltado pipa. Nossa. Uma coisa básica. E lá em casa eles sabem fazer a pipa, porque o pai ensinou. Então, assim, a gente tem perdido a oportunidade de criar homens. E estamos criando crianças. Parece que eu percebo que as mães às vezes põem uma barreira para que a masculinidade do pai, que é masculinidade, gente, não queira, a gente não pode comparar com o nosso jeito, meigo, doce, é pauleira. É pauleira. É pauleira. Isso forma homens. Você não concorda se há casos que às vezes o pai é muito duro? Isso. Deixa ele ser duro. Ele, depois, chame, né? Converse com o seu esposo. Talvez podia ter sido diferente, mas não desautoriza. E é isso que a gente vê muito, né? Falta de sabedoria. Falta de sabedoria. A mãe toda dolorida porque o filho ficou chateado e chorou. E o pai entrou com gosto de gás nele. Porque precisa. Gente, homem precisa de muitos limites. Às vezes mais que as meninas. É verdade. E aí a gente tira, né, esse momento da masculinidade entrar meio bruta, meio ogra. Né? É verdade. É necessário. Aí a gente vê hoje adultos infantilizados. Nossa. Porque, meu Deus, parece que o mundo não sabe ouvir um não. É o marido zero à esquerda, né? Se ele tá ou ele não tá, não faz diferença. Mas ele foi criado por uma mulher, né? Pois é. Alguém fez isso com ele. A gente tem o nosso lado que a gente precisa cumprir. Mas tem que deixar os pais serem pais. Precisa. E assim, lembrar, estamos criando o quê? É o marido? Né? Então, o que ele precisa para ser um marido? O que ele precisa saber? Né? Estamos criando um profissional, o que ele precisa saber sobre convivência? Né? Igual lá em casa. Gustavo é louco para trabalhar. Sério? Muito. Ele, assim, nossa, ele é apaixonado para arrumar um emprego. E a gente fica, né, esperando, assim, mas assim, a gente não vai adiar. Assim que der certo, nós vamos deixar ele trabalhar. Porque são coisas de homem. E assim, eu não acho que é um problema,
sabe? Eu abri bem a minha cabeça em relação a esse sentido, porque hoje, um rapaz de 17 anos que não sabe fazer nada, se encontra em qualquer lugar. Agora, um rapaz de 17 anos que sabe, né, já tem noção de trabalho, Sim. ele vai se destacar. Sim. Então, por exemplo, tem uma coisa no chão, a gente fala, pega, não passa por cima. São coisas que a gente precisa saber a respeito da vida, né? Como tratar uma pessoa, pegar na mão, né? Olhar nos olhos na hora de cumprimentar, pega na mão firme, né? Porque homem pega desse jeito. Então, assim, a gente ensina coisas que são tão simples, mas que deixaram de ser ensinadas. Por que isso é raro hoje? Por que quando você ouve ou presencia um adolescente que pega na sua mão, olha no seu olho e fala boa noite, muito prazer, dá licença, por favor e obrigado, parece que, gente, parece que a criança é de outro mundo. É verdade. Isso é o que deveria ser. Sempre foi assim. E antigamente, os bons costumes. Né? Era tão comum, né? Quando a pessoa, o adulto estiver conversando, você não interfere, não entra na conversa, coisas simples. Aí, hoje, não, a gente vai conversar com alguém, menino sai, né? Ô mãe. Lá em casa nós temos um combinado. Tô conversando com alguém, você quer falar comigo? Chega e segura no meu braço. Eu vou te dar atenção. Assim que eu puder parar a conversa, eu vou te dar atenção. Porque quando eu deixo ele chegar, né? E eu deixo a pessoa e entro aqui no assunto com ele, eu tô dizendo pra pessoa assim, ó, você não tem importância nenhuma. Você que espere por aí, né? Porque a pessoa mais importante da minha vida, a única que tem, que deve ter a minha atenção, precisa falar comigo agora. E às vezes é uma coisa simples. E a gente também ensina o nosso filho a esperar. Aí você perde a oportunidade de fazer ele esperar, de Isso. gerar paciência nele. Isso, porque, nossa, a gente é tão rápida para poder solucionar todos os problemas, né? A gente quer ter razão em tudo. E, assim, nós estamos estragando os nossos filhos quando a gente pensa dessa forma, né? A gente pode colaborar com o crescimento deles. Não é só levar para a igreja, não é só dizer a palavra, ensinar a palavra, mas tem coisas básicas para ser ensinadas e cabe a nós. Não vai ser na escola. Eu, por exemplo, eu era professora, né? E chegou no ponto que eu falei assim, gente, é impossível dar aula. Porque assim, eu chego aqui na sala, eu não dou conta de ensinar o que eu tenho que ensinar, o menino a sentar. Eu tenho que ensinar que ele precisa levantar a mão, que tem hora para ir no banheiro. Então, assim, a gente não avança, porque a gente fica no básico toda a vida. Fulano, não é assim. Para você pegar alguma coisa, você tem que pedir. Você não pode pegar as coisas do seu colega e levantar como se nada tivesse acontecendo. Então, assim, por que tá desse jeito? Porque em casa é assim. Eles estão simplesmente executando o que acontece em casa. As pessoas da família vão suportar. Mas o mundo não vai. Não. O mundo é cruel, né? E aí, por isso a gente às vezes vê tantos casos tristes, até de tirarem a própria vida, porque não suportaram a namorada que terminou com ele, ou com o colega que não quis sentar perto, não quis deixar ele brincar. Coisas tão pequenas, que acontecem, que precisa acontecer, são os dons da vida, são os confrontos, aqueles desconfortos, que é horrível mesmo, ninguém tá falando que é bom. Não. Mas eles são necessários. Onde você aprende sobre frustração? É em casa. Por exemplo, na hora do almoço, mas eu quero comer tal coisa. Não, hoje é isso aqui. Hoje é arroz, feijão, bife e salada. Não, mas eu não gosto. Então, sinto muito, espera a próxima refeição. Que mulher que dá conta? Difícil, é difícil. Mas a gente precisa ter esse dia. A gente precisa ensinar, sabe? Porque, não, então eu vou fazer um ovo, vou fazer um omelete, não sei o quê. Não é um restaurante. Né? Aí o dia que você não puder, você tiver um dia mais corrido, a criança vai fazer o quê? Vai destruir a casa, porque a vontade dela não foi observada, né? Infelizmente, se você quer ter, né, um homem, né, que a gente está falando mais para os meninos, se você quer ter realmente um homem em casa, você precisa tomar essas atitudes de deixar que eles sejam frustrados, deixar que eles aprendam, deixar que às vezes caia, deixar que errem também, né, que às vezes a gente fala, olha, se você fizer do jeito X não vai dar certo. O menino vai lá, faz, deixa sofrer a consequência. Faz parte. Faz parte.
Eu lembro quando os meninos... Eu não sei como é que é hoje nas escolas, Uhum. mas quando eles eram crianças, tinha uma bênção, um abençoado, que ficava vendendo brinquedo lá, aqueles brinquedinhos Aham. baratinhos, Sim. lá na porta, todo dia. Aí eu comprava, mas eles não dão valor. Aham. Porque é fácil, eu quero, você dá, Isso. eu quero, você dá. E aí eu comecei a perceber essa onda, eu falei, quer saber? Hoje não tem. Não, mas eu quero, mas eu quero. Aham. Eu tinha o dinheiro, era baratinho. Não me custava. Aliás, ia ser ótimo, porque eles iam me dar sossego, não ia dar Isso. piti, não ia dar birra. Ok. Não. Não é não. Isso. E por quê? Porque eles tinham aquilo fácil. O trajeto deles brincarem com aquele objeto era só da escola até lá em casa. No outro Isso. dia, ficava jogado no chão. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades. E o não educa. Isso. Deus faz isso com a gente. Nossa, como E faz? muito! Por isso que a gente tá aqui até hoje, senão a gente estaria perdido. Uhum. Perdidas, É né? verdade. Eu tô aqui, a gente tá caminhando pro final. E um livro da pastora Ilma, que a gente ama muito. E ela fala um pouco disso aqui que a gente tá conversando. Olha, como nós saímos da nossa família de origem define se estamos liberados para a vida adulta ou se vamos ficar aprisionados a uma infância mal resolvida, dependente de papai e mamãe para assumir responsabilidades. Essa dependência articula-se tanto no amor quanto na dor. O amor que recebemos dos nossos pais produz liberdade para, como filhos adultos, deixarmos pai e mãe e sermos liberados para construir a nossa própria história. Isso. Então, Não é o deixar pai e mãe geográfico, Aham. né? É o deixar espiritual também. O que é esse cumprir o deixar que ela fala, né? Eu sou apaixonada nesse livro. É. Gente, esse livro todo mundo tinha que ler. Tinha. Aqui, ó. Família, lugar de refúgio ou campo de batalha. A gente suspeita de falar do trema, suspeitas. Então, assim, esse deixar é também deixar a história dos pais para trás, né? Como eu comecei aqui dizendo, eu não tive uma família cristã. Uhum. Então, assim, eu não tenho referência em muitos aspectos. Mas quando eu perdoo aquilo que deu errado e decido fazer da minha vida uma outra história, né? Tem coisas que provavelmente eu copiei até sem saber, mas tem coisas que eu precisei começar do zero e Aham. aprender do zero o que eu queria para minha família. Então, quando a gente tem esse perdão pelos erros dos nossos pais, perdoar tudo que passou, né? A gente está liberado espiritualmente para viver coisas novas. Então, a gente dá um novo significado para a nossa história. Uhum. Então, aquilo que serviu para eu repetir na minha história, eu posso repetir. O que eu não posso repetir já está resolvido. Eu não estou presa no meu passado. Por que a gente vê tanta dificuldade, né, nas famílias de serem bênçãos, sim, um para o outro na questão do casamento, por exemplo? Porque às vezes o casamento dos pais foi horrível. E aí a gente também não consegue ser boa esposa ou bom marido, porque o exemplo que a gente tem é o exemplo dos nossos pais. Quantas vezes a gente entra, por exemplo, numa família e você vai perguntar, e seu relacionamento com seu pai? Como é que era? Aí a mulher vai contar que o relacionamento do pai foi o pior possível. Uhum. E por causa disso, ela tem um péssimo relacionamento com o esposo. Né? Então tem muito a ver. Quando a gente não perdoa o nosso passado, né? A gente precisa, para começar um relacionamento de casamento, estar com a nossa vida de solteiro resolvida. Né? Para que a gente possa viver uma história nova com alguém. Se for necessário, como eu disse, começar do zero, comece do zero. Mas que a gente não precisa repetir o erro dos nossos pais. Uhum. E quando a gente não perdoa aquilo que a gente mais detesta, a gente se vê fazendo. Nossa. Porque o perdão liberta você daquilo, Isso, né? isso. Então, por exemplo, tem gente que fala, nossa, eu detestava quando meu pai gritava comigo e eu sou uma mãe que grita. Uhum. Por quê? Porque não perdoou o pai. Ela só reproduz. Só reproduz. Ela tá presa, não consegue Exatamente. reproduzir outra coisa, né? Isso. Meu Deus. Gente do céu. Que podcast foi esse? Meu Deus do céu. Choramos, chorrimos. Chorrimos. É assim, a vida com a Bárbara, se andar perto dela, você chora, mas você também ri. Você vai rir. É bom sorrir, né? É bom, é bom. A alegria do Senhor é a nossa força, Aleluia. né?
Paz tem um nome, alegria tem um nome. É verdade. Nossa alegria não é porque estamos bem ou felizes, mas nós temos um que nos dá essa alegria. Bárbara, muito obrigada por esse tempo. Você é preciosa Amém. demais. Eu Amém, te amo, Márcia. você sabe que amo sua família, Amém. sua história me marcou a nossa família. E é sempre bom ouvir você, é sempre muito bom. Eu queria que você despedisse do pessoal que está aqui com a gente. Essa mesa está à sua disposição, tá? Amém. Por favor. Amém. Quando quiser, volte. Que bom. Eu quero te agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, de passar um pouquinho do que a gente já aprendeu, né? E quero falar para você que pensou, nossa, tá tudo errado na minha casa, tudo errado. Leia lá Atos 3:19. Você vai saber que tem jeito para você, que você pode se arrepender, mudar de caminho, que as coisas vão dar certo. Nunca é tarde demais para uma mãe, nunca é tarde demais para um pai. Quanto mais cedo, mais rápido. Mas que você não desista dessa missão tão maravilhosa que o Senhor nos deu. Deus podia ter colocado Jesus, né, para aparecer assim andando no deserto, do nada, né, milagrosamente, mas deu Jesus a experiência de ter uma família. Então, família é um projeto do Senhor. E por ser um projeto do Senhor, nós sabemos que também é o principal alvo de Satanás. Lute contra o nosso inimigo, invista na sua família e todo investimento na família vale a pena. E entenda, o tempo que você tem é precioso demais. Não perca. É isso. É isso. Deus abençoe vocês. Manda esse link para alguém, para uma amiga. Talvez a sorte dela vai mudar. Deus vai falar com ela profundamente. Amém. E mudar o destino da família dela e da sua também. Até o próximo Conexão Podcast. Deus te abençoe.